Hoje eu irei falar sobre um assunto muito delicado, um assunto que pode estar influenciando a sua vida. Hoje eu irei falar sobre o relacionamento adoecedor. Se você gosta desse conteúdo sobre questões emocionais, eu vou pedir e convidar você que você se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like, comente sobre o assunto do vídeo e compartilhe para o maior número de pessoas. Pensar em relacionamento é pensar em algo sólido, em algo com empatia, com cumplicidade, com o ato de estar produzindo os elementos fundamentais para a progressão da relação. Pensar em relacionamento é pensar numa relação sólida, numa relação constante, que independente das variações entre altos e baixos, ele está firme, ele está sólido e existe uma consistência a partir desses elementos que variam de acordo com os valores dos participantes desta relação. A relação é o cuidado, a relação é o se colocar disposto para dar aquilo que é necessário para que a relação produza elementos para o crescimento da relação. Esses são os aspectos básicos que circulam em volta do relacionamento. E você deve estar se perguntando como uma relação que inicia ou que tem um tempo muito grande se baseia em uma situação que pode tornar a relação doentia. Existem alguns fatores que eu poderia colocar como questões de desenvolvimento familiar, questões de aprendizado em um ciclo social, questões de dependência, seja de álcool, seja de uso de drogas. Mas existe um conjunto de fatores que pode tornar, sim, a relação doentia. Aspectos emocionais relacionados a uma pessoa que está nesse aspecto doentio do relacionamento, ela pode estar pensando sobre a não valorização de si, ela pode estar observando sobre a questão de estar se doando o máximo, mas que a outra não está doando-se ao máximo, e ela pode ter respostas emocionais como de raiva, medo, insignificância e muitos outros elementos. E pode ter reações, como de agredir, fazer gestos que possam agredir a integridade física, moral e emocional, que são elementos a partir de um funcionamento de uma pessoa que está produzindo no relacionamento algo disfuncional. E dentre esses aspectos que eu citei, há o que nós podemos colocar de exemplos. Por exemplo, a recorrência de situações adversas contra a mulher, ao qual há uma incidência muito grande de assassinatos no Brasil, a qual o seu companheiro ele sempre tem tido essas reações e tem também tornado a relação doentia, privando, maltratando e desconsiderando e não se colocando no lugar do outro, o que pode gerar diversas situações que pode tornar o relacionamento um relacionamento doentio. O relacionamento doentio ele é composto por aqueles elementos que são capazes de funcionar não em prol do crescimento, mas na destruição. Um relacionamento doentio ele é capaz de ver algo que não está acontecendo.
ele é capaz de ouvir, ele é capaz de achar que pode prever situações que não dão a consistência possível para a relação, ou se enxerga como o principal doador do crescimento e também do andamento da relação, enquanto o outro, ele acha que não faz, ele acha que não está cuidando, ele acha que não está dando aquilo que é necessário para manter a relação. Lembra lá atrás? Anteriormente, no começo do vídeo, eu falei sobre os aspectos que facilitam o processo de crescimento da relação. Como popularmente eu poderia dizer que a maioria dos relacionamentos não muito compreendidos, ele é composto de agressividade física, agressividade verbal, agressividade emocional. E são jogos emocionais que, ao entrar nesse jogo, esse jogo dá uma sensação de ambição por querer manter aquele outro como um objeto. E tornando aquele como um objeto, há também a retirada dos direitos daquele outro em prol também da relação, ou em prol de si próprio. Relação doentia, ela retira como uma atitude arbitrária de não dar direito ao outro das suas próprias opiniões, do seu próprio jeito de ser, da sua própria maneira de agir, de dizer ou de pensar. O sentimento ou a relação doentia é aquele que o principal indivíduo que está cometendo ou que está produzindo o adoecimento do relacionamento, ele busca fazer com que apenas o seu posicionamento esteja entre o que é real e o do outro como se fosse fantasioso. Vamos pensar um pouco, refletir. Talvez você esteja dentro de uma relação doentia e não está sabendo como sair dela. E eu sugiro, além de você buscar ajuda profissional, ajuda judiciária, ajuda policial, ajuda da família e criar toda essa rede de apoio, busque sempre o cuidado de si. Porque antes você era, mesmo sem ter presente um outro para compor uma relação. Você foi composto ou composta, você foi composta de uma maneira singular, onde você teve que crescer, embora elementos ao seu redor construiu a sua identidade. E esse momento é um momento de você olhar para dentro de si e perceber que uma relação, por mais complicada que seja, por mais cheia de problemas que seja, você antes de tudo deve ver o quanto você está sendo não só produtiva dentro da relação, como também está tendo o direito de produzir para você também. Então eu vou ficando por aqui. Esse foi um bate-papo que eu fiz com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário a sua opinião sobre relação doentia. Compartilhe também. Se inscreva se você não é inscrito. E deixe seu like também para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima.